oração para você neste culto de quarta-feira, porque você não está podendo sair de casa, mas Deus vai ali no seu coração. A minha alma está longe dos caminhos de Deus. Era pobre e perdido pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele sou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Para Jesus. Já está conhecendo Jesus aqui. Oh, que saudosa lembrança tenho desde Oceano, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando, Senhor, eu voltar, pois Ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Senhor, ao qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar
Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não serão gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos aqui transmitir a palavra de Deus, né, para os irmãos relacionado ao culto de quartas, né? E o tema da mensagem é atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. Dentro desse tema, o primeiro tópico que nós vamos comentar é seja forte, tá? Quais são as passagens que estão relacionadas então a seja forte? Bom, nós vamos aqui ler de Josué, do capítulo 1, dos versículos 5 a 9. No versículo 5, tem assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, nós estamos passando por essa situação do coronavírus. E o detalhe que, pensando de forma ampla, né, pensando de forma macro, na questão da igreja, na questão do corpo de Cristo, com certeza algumas pessoas, membros então do corpo de Cristo, serão contaminadas pelo coronavírus. E dessas, algumas vão falecer, né? Em especial aquelas que estão mais na área de risco, né? Mas o que acontece? Por que eu estou comentando isso? Porque Moisés, ele faleceu, né? O que acontece? Nessa época aqui dessa passagem, lembrando, Moisés, ele tinha chegado até o Monte Nebo, depois de 40 anos peregrinando no deserto com o povo, né, hebreu. Ele chega ao Monte Nebo, contempla ali aquela região, né, de Canaã, mas não entra em Canaã. Mas o detalhe é que naquele monte ele faleceu, foi da vontade de Deus. Da vontade de Deus que ali ele falecesse, e Deus, seus anjos, cuidaram então do enterro de Moisés. Bom, meus irmãos, o detalhe é o seguinte, é que os hebreus, pela morte, né, quando aconteceu a morte de Moisés, eles não conseguiram nem sepultar o corpo, né? Não foram eles responsáveis por sepultar o corpo. E além disso, ficaram 30 dias, né, de luto. Então, meus irmãos, com certeza algumas pessoas do membro, né, do corpo de Cristo vão passar por essa situação de luto, né? Vão passar pela situação de, às vezes, não poderem nem velar o corpo da pessoa, né, conhecida ou do seu familiar. Mas nessa situação de caos, o que acontece? Nós precisamos visualizar
as situações positivas. Tem situações positivas mesmo diante dessa situação? Tem. Vocês podem perceber que o povo hebreu aqui perdeu seu líder máximo, né? Perdeu seu líder ali que passou 40 anos com eles. Mas o que acontece? Deus levanta outra pessoa, né? No caso, levantou Josué. Mas nesse primeiro momento é fazer essa situação. O luto é importante, né? Tiveram ali 30 dias de luto o povo hebreu. Não tiveram oportunidade de sepultar, mas após o luto, o que nós precisamos fazer? É lembrar, como Deus falou aqui, não te deixarei, nem te desampararei. Então, em nenhum momento, mesmo durante o luto, mesmo durante a perda do falecimento, né, do seu parente, do parente de uma pessoa ou parente de um familiar, de um amigo, o detalhe é que, mesmo diante da situação, Deus não deixa, né? Deus não desampara a gente, certo? E isso que a gente precisa lembrar, para a gente poder ter nosso coração confortado, né? Bom, no versículo 6 fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Irmãos, nessa fase onde o isolamento social está diminuindo, nessa fase onde o isolamento social, melhor dizendo, ainda persiste, entretanto, os governadores já estão começando a averiguar, né, algumas situações aí que não são necessárias por enquanto, pelo menos, é que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter bom ânimo, né? Nós precisamos não pensar nas coisas negativas, mas não pensar no pânico, mas pensar no que a gente pode aprender com essa situação, o que a gente pode fazer para ter o nosso ânimo levantado, né? Bom, aí no versículo 7 fala assim: não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres os cuidados de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, o que acontece? Também é importante nós meditarmos na palavra, né? Ele vai falar aqui no versículo, por exemplo, 7, continuando assim: dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós precisamos, nesse momento aí de coronavírus, esse momento aí que nós estamos passando, meditar, ler a palavra, para que ela seja o nosso guia, né? Para que ela possa nos conduzir no nosso dia a dia, não só nesse momento, mas durante toda a vida, mas nesse momento de pânico, ou melhor, nesse momento de ansiedade, nesse momento de situação onde algumas pessoas estão um pouco mais nervosas do que outras, é um bom remédio, é um bom consolo para a alma, a leitura da palavra, né? E aí nós temos no versículo 8 o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, né? Então, meditar na palavra dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, seu trabalho, sua família, né? A palavra de Deus, é a palavra então revelada por Deus para que o nosso caminho prospere e que possamos ser bem-sucedidos nas nossas tarefas, né? Nas nossas responsabilidades. Amém? No versículo 9 fala assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, irmãos, vamos para o supermercado, vamos a um comércio, vamos para o trabalho. O Senhor Deus é conosco, tá? Sem a situação de ficar... É claro que é importante respeitar o que o Ministério da Saúde fala, o que a Secretaria da Saúde fala, né? Mas essa situação que às vezes os jornais passam para a gente, né, de informações, uma carga negativa, não, vamos nos consolar em Deus, né? Lembrar que o Senhor Deus é conosco, por onde quer que andemos, tá bom? Vamos usar máscara, mas vamos, né, descansar em Deus. Então é importante que sejamos fortes, é o primeiro tópico aí que eu quero transmitir para os irmãos. Segundo detalhe que Deus colocou no meu coração
é atravessar o Jordão, né? Nós vamos precisar atravessar o Jordão, atravessar esse período de isolamento, de coronavírus, né? E aí tem escrito assim, Josué capítulo 3, versículos 1 a 6, e também nós separamos aí os versículos 14 a 15. Bom, irmãos, tem aqui Josué, versículo 1, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Irmãos, aqui a arca da aliança representa a presença do Senhor, né? A arca da aliança, ela vai à frente do povo durante essa peregrinação agora para atravessar o Jordão e chegar ali em Gilgal. O detalhe é que não é o exército, não é as tropas, não são as tropas que vão ficar ali à frente, mas o Deus, o Eu Sou, seria então ali aquele que guiaria a condução do povo. E nesse período que nós estamos passando aí, nós precisamos saber que as crises acontecem, né? As situações podem acontecer, mas é Ele que deve nos guiar, né? E aqui existe um detalhe da questão da santificação do procedimento de transporte. Por quê? Por que acontece? Ele fala o seguinte: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar, e a seguireis. Então, o detalhe é o seguinte, é que o normal é que os levitas, filhos então de Coate, ou seja, Levi teve um filho chamado Coate, levitas coatitas transportassem a arca. Mas aqui não, por uma questão já de representar a santificação, ou a questão, né, do caráter mais espiritual, é que os sacerdotes, ou seja, a descendência de Arão, é que vai levar então a arca da aliança, ok? No versículo 4 fala assim: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, que é aproximadamente 1 quilômetro, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Então o caminho que nós precisamos seguir está lá escrito na Bíblia, né? Aquela mensagem que a gente precisa, né, ler, né, meditar, para poder ver o que a gente precisa fazer também no nosso dia a dia aí. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, aqui lembrando a questão de santificação, a gente precisa no nosso dia a dia limpar, tirar as impurezas, santificar-nos. Por quê? Para a questão da preparação do amanhã, né? Preparação do dia, para que nós possamos então receber as maravilhas que Deus tem para nos dar, né? É um processo aqui onde Deus fala o seguinte: do mesmo jeito que vocês se achegam a mim, nós, ou seja, nos santificando, estamos nos aproximando de Deus. Ele então vai nos preparar para amanhã, e as maravilhas são consequência, né, do nosso trabalho, das nossas realizações diárias, das nossas responsabilidades sendo feitas de acordo com a vontade de Deus. No versículo 6: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Aí vamos para o versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Meus irmãos, aqui aconteceu um processo um pouco diferente em relação ao Mar Vermelho. Quando ocorreu a travessia do Mar Vermelho,
o mar se abriu, tinham 2 colunas de água para que o povo passasse. Aqui não, o que acontece? Deus arranja um jeito das águas que descem do Jordão, né? Elas parassem ali perto da cidade de Adã. Elas foram represadas ali. Então as águas, elas não desciam, né? Então dessa parte daqui que foi represada até a parte do Mar Morto, né, do Mar Salgado, elas não desciam. E aí Deus fez esse grande milagre para que o povo então passasse pelo Rio Jordão, né? Para que conseguisse então ir seguir à frente de Jericó. No próximo versículo, que nós vamos aí para o próximo tópico, que é construir um memorial. Tá? E aí está em Josué capítulo 4, os versículos 20 a 21. No versículo 20 fala assim: E as 12 pedras que tinham tomado no Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Então, irmãos, o que acontece? Josué ordenou que cada uma ali das 12 tribos pegasse então uma pedra para que fizessem ali um monumento, né? Ali em Gilgal, onde eles ficaram acampados. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Então, o que acontece? Que essa situação que nós estamos passando agora, nós possamos passar com pensamento, né, positivo, pensando então no Deus que cuida da gente, mas que isso vai passar. E quando passar, que possamos levantar um monumento nos nossos corações, para lembrarmos dessa situação que Deus cuidou da gente. E que isso, né, seja transmitido para os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão passar, os nossos parentes próximos podem perguntar: o que foi aquilo? E aí você vai falar: aquilo aconteceu de tal forma e Deus cuida da gente. Eu passei por isso, mas nós perseveramos e nós estamos aqui contando as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Amém? Bom, irmãos, nós finalizamos aqui a palavra, certo? E eu gostaria de trazer essa mensagem de paz para o coração dos irmãos, né? Vamos orar aqui agora nesse momento para que possamos agradecer a Deus. Senhor Deus, quero te agradecer porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida da gente, o Senhor é o nosso guia. Senhor, coloca no nosso coração ânimo, coragem. Coloca no nosso coração a nossa dependência, Deus, de Ti. Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer paz, do mesmo jeito que quando o Senhor falou ali: a paz esteja convosco, que essa paz também esteja nos nossos corações, nas nossas famílias, que esse período passe, Senhor, e que esse período seja mais uma vez para lembrarmos da Tua glória, das Tuas providências, dos Teus cuidados, Senhor. Que possamos lembrar disso, Deus, que possamos transmitir mais uma situação de vitória para o Teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Hino 149 da harpa cristã, Canto do Pescador. Eu não gosto, né? No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom,
e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar e por isso vou pescar, até que Ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, ó Senhor, que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mais alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes para o reino do Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pescadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor.